Sério? Ficou bom pra caramba. Tá ok? Celular. É? Celular. O celular? Ah, deve ser. É? Som. Nós gostaríamos de agradecer ao grupo da harmonização, desejar um bom dia a todos os cogelistas. Bom dia, Cogel. Estamos todos na expectativa de mais um dia da nossa Cogel. No dia de ontem, nós tratamos durante o dia, né, no estudo ao final da tarde, da comemoração dos 150 anos da obra O Céu e o Inferno. Hoje, nós vamos ter de forma alternada, de acordo com as idades, nós vamos estudar, algumas turmas vão estudar o céu, outras vão estudar o inferno. E isso se inverte ao longo do dia, de hoje e de amanhã, certo? Bom, vamos agilizar alguns recados básicos. Vamos prestar bastante atenção nos horários, evitar desperdício de comida e principalmente jogar plástico, papel, copos no chão. Vamos atuar para a conservação da nossa escola, do nosso CAIC aqui limpo. Isso mesmo, Antônio. Gostaria de chamar a nossa companheira Célia de Muriaé, que tem um recado importante para nós. Bom dia a todos. Queria pedir às meninas que eu pedi que ficassem de modelo, né, de alguns colares, porque assim, nós fazemos parte de um grupo de apoio a pacientes com câncer lá em Muriaé. Então a gente tem um grupo terapêutico, né, como psicóloga na quarta-feira, e todo sábado à tarde a gente tem uma oficina de bijuterias. Essas bijuterias, as pacientes produzem, a gente tem algumas voluntárias, e depois nós vendemos e esse dinheiro reverte para o grupo. Então, esse ano a tia Marlene pediu se eu podia vir ensinar as crianças a fazer algumas bijuterias. A gente fez isso lá ontem à noite, e aí elas produziram para elas mesmas, para a mãe e tudo. E o material que foi produzido pelos pacientes a gente trouxe para ser vendido ali junto com os livros, com a Fátima. Metade da renda fica para a Cogel e metade da renda eu estou levando para as pacientes comprarem mais material, né, e em função de exames, remédios, coisas que elas não conseguem, né, do governo, elas poderem adquirir. Então eu pedi a algumas meninas, que eu vou pedir se pode ficar em pé, gente, por favor, quem está com as biju. Rapidinho, são os nossos modelos aqui, ó. Vira pra lá pro pessoal. Ó, tem gente, vira aqui, ó. Só tem menina bonita, eu falei que um modelo desse vocês não vão querer comprar, não. Ah lá, ó. Todas as nossas meninas. Esses colares estão sendo vendidos lá do lado, né, junto aos livros. Tá? Aí vocês já entenderam qual é o objetivo. E os jovens, tanto meninas quanto meninos, que quiserem aprender a fazer, num horário ocioso que a gente tiver aí, a gente tem algumas peças também, tá? Então, muito obrigada a vocês pela cooperação, pelo entendimento e o carinho lá dos pacientes que doaram material para cá e fizeram também as bijuterias. Obrigada. Obrigado a você, Célia. Em nome da coordenação, a gente agradece muitíssimo. São tarefas como essa, gente, importantíssimas, que permitem com que a gente tenha um preço reduzido do nosso encontro, da inscrição. Se a gente for olhar, 4 dias para a gente estar aqui, enfim, utilizando energia, de água, alimentação, então preço baratíssimo, graças a eventos como esse que são realizados durante o ano para baratear o preço da inscrição para nós. Armando Falcone, meu amigo, você tem um recado para nós? Criança, bom dia. Bom dia. Quem aqui tem 20 anos de Cogel? Levanta a mão. Eu tenho. Quem tem 25? Levanta a mão. Já complicou.
Quem tem mais de 30? Levanta a mão. Ó, meia, você tem mais de... Tu não tem mais de 30 anos, o outro levanta a mão lá que tem mais de 30. Olha lá. Que coisa. Eu mereço. Criança, é uma alegria estar na Cogel, mais uma vez. Amparado por essa espiritualidade amiga, Anita Borella, Aires de Oliveira, 2 ministros da Colônia Regeneração, responsáveis pela região. A nossa região recebe a orientação e a tutela da Colônia Regeneração, que é para a zona da Mata Mineira, o que é a colônia Nosso Lar para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, Petrópolis, Niterói e adjacência. O modelo é o mesmo, a 60 mil metros da terra, da superfície da terra, e em cima da Serra da Água Limpa, que está aqui a alguns quilômetros em linha reta. Muito bem. Então, esses 2 ministros, essa ministra e esse ministro, estão responsáveis pela Cogel mais uma vez. Anita Borella nasceu em Leopoldina e Aires de Oliveira. Então, nós estamos sob a batuta de Abel Gomes, o governador da Colônia Regeneração. E desses espíritos todos que já passaram pela Cogel, desde a nossa Elizabeth Montenária, que foi figura pivô, a maioria aqui acredito que não conheceu a Elizabeth Montenária, muitos conhecemos, e toda essa equipe de amigos e benfeitores espirituais de Juiz de Fora, das casas espíritas que vocês frequentam e os mentores espirituais de cada um de vocês. Nós estamos trazendo hoje o exemplar número 11, 12, deixa eu conferir, número 12 da Rádio Evoluir. Quem não quiser levar, deixa no banco que outro colega pega. Isso é papel, isso é árvore, é ecologia. Levem para suas instituições, entrem na Rádio Evoluir. Mais de 82 países acompanhando a Rádio Evoluir. Virem a página, vamos ler a página 16, só uma chamadinha com a foto da garota aí. Quero agradecer ao Falcone e à família FEAC por essa maravilhosa rádio. Sou de Juiz de Fora, do bairro João Bosco, aí pertinho da FEAC, mas moro na Alemanha. Através da Rádio Evoluir me sinto mais perto de casa e a saudade parece que diminui. Amo a doutrina espírita. Foi através dela que encontrei conforto para acalentar meu coração nessa saudade imensa que sinto da minha cidade e da minha família, além de estar me ajudando a entender o porquê de ter vindo para cá. Os 5 continentes estão acompanhando a FEAC. Da Rússia, mais de 60 pessoas. Dos Emirados Árabes, mais de 72. Do Japão, mais de 82 pessoas. Olha em volta quantas carinhas amigas. Imagina você estar para lá do fim do mundo, uma leva e meia, sem ter ninguém que fale a língua portuguesa, espírita, sem nem a possibilidade de frequentar uma reunião. A FEAC está, a Rádio Evoluir da FEAC está 24 horas no ar. Só vamos atingir um número maior de pessoas no Brasil e no exterior. Quem tiver coragem, levanta a mão e fala assim: depende de mim. Vamos lá? 1, 2 e... depende de mim. Tá fraco, mas vai melhorar. Ok? Tem gente que não levantou a mão porque o desodorante é vencido. Deve ser isso. Assim, nos ajudem. Nós lançamos o livro Perda de Pessoas Amadas. Está na 7ª edição. Tem um site com o mesmo nome. E lançamos, dia 19 de outubro, em Juiz de Fora, o livro Perdão Gera Saúde. Podemos ir até a sua instituição, a sua cidade, aplicar o seminário, fazer o lançamento do livro. Quem tiver interesse, nós temos alguns exemplares, estamos na sala da biblioteca. Sucesso para todos vocês. Sou casado 2 vezes. Primeiro casamento, conheci a Kátia dentro de um CIPO, CIPO, curso intensivo de preparação de orientadores. Era para orientadores do Departamento de Evangelização da Criança. Conheci a Andréia dentro da Cogel. Assim, vale a pena. Se ficar viúvo, eu volto na Cogel, para ver se tem alguma alma perdida, penada, empenada, desempenada.
que queira tocar na vida junto. Brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa muito séria. Eu primeiro enterro uma, para depois arrumar outra. Porque tem uns amigos meus aí que já estão no terceiro, quarto, quinto casamento, pagando pensão para todo mundo. Boa cogel para todos nós. Um beijo em você. Até de repente, se Deus quiser e Ele quer. Ah, mais uma coisa. Depoimentos igual a esse da menina. O Pedro Paulo, o Sanderson, o Igor, o Lucas, está faltando um. Quem mais o outro? O irmão do Sanderson. O Anderson, lá fora, está faltando um, seu sobrinho. O João Lucas, vão estar com telefone celular e vão chegar e dizer assim, um depoimento para a Rádio Evoluir. Ela vai dizer mais ou menos assim, meu nome é Débora da Silva Fonseca, sou da cidade de Viçosa, frequento o Centro Espírita tal. Desejo aos ouvintes da Rádio Evoluir uma mensagem, que possam cada vez mais aproveitar os programas, etc. No final, fala essa frase, que é a última frase que a menina falou. Rádio Evoluir, a emissora da regeneração. Se errar, eles param, gravam de novo, a gente edita tudo isso. Quanto maior o número de depoimentos, mais reforçada fica a rádio. Ok? Pela atenção, muito obrigado. Nós que agradecemos, Falcão. Quem quiser levar jornal para a sua instituição, tem outro pacote no carro, pode pegar à vontade aí. Meus amigos, complementando então o recado com relação aos materiais, plásticos, papéis, foi pedido que no momento do lanche a gente não sair para os pátios, vamos fazer a nossa refeição lá no refeitório, tá certo? Logo agora em seguida nós vamos ter um momento da prece, vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a espiritualidade que nos envolva e abençoe os trabalhos que serão realizados. Depois eu vou separar as turmas por idades, vou estar nomeando aqui cada respectiva idade com seu expositor em uma sala. Pedimos que todos, por favor, avaliem os estudos ao final, para que a gente possa, depois na avaliação, preparar, quem sabe, se possível, uma cogel ainda melhor para vocês no próximo ano, tá certo? Tia Cilei, faz a prece para nós, por favor. Senhor Jesus, nosso irmão tão querido, neste momento que sentimos o seu afago, Senhor, pelas revelações que tivemos dos mentores e da espiritualidade tão amada que está aqui nos acolhendo, nos auxiliando, nos aprendizados, nós só temos a te agradecer, Jesus. Só temos a te agradecer por nos entregar a esse trabalho, a esses estudos, para que tudo possa entrar na nossa mente, no nosso coração, e se transformar em atitudes, em pensamentos positivos, e em uma vida nova, Senhor. Obrigado por esta manhã, por mais este domingo de cogel, que nós possamos, durante todo o dia, ter muita paz, muito carinho, muito amor, Senhor, livre, pensamentos bons, elevados, para que à noite, quando formos dormir, para que nós tenhamos bons relatos e tenhamos uma noite tranquila. Muito obrigada. Que assim seja. Não vou ver. Meus amigos, gostaria de deixar aqui a lembrança e um abraço para nossos companheiros que irão assistir o estudo conosco pela internet. O Felipe vai virar a câmera. Eu gostaria que a gente fizesse uma saudação levantando as mãos para o pessoal de casa. Mostra lá, Felipe. Vibrações positivas para a turma que está em casa e irá acompanhar o estudo conosco. Bom, vamos então dividir as turmas. Gente, nós da coordenação queremos lembrar com muito carinho as pessoas para que olhem as roupas direitinho, como é que estamos,
tudo que foi pedido no tratado de convivência, naquele item lá que fala do vestimento, do cumprimento das roupas, tá bom? Depois a gente vai fazer uma avaliação e a gente mesmo pode se dar um jeitinho, tá? Obrigada. Dona Delma, tá aí. Vamos lá, gente. Vamos estudar. Então, o pessoal de 17 e 18 anos vai seguir com meu amigo Odilon, que está aqui, ó. O estudo será no refeitório da creche. 17 e 18 anos, por favor, vamos seguir com Carlos Odilon, no refeitório da creche. A turma de 15 e 16 anos. Eu ainda não vi, cadê ele? Meu amigo Gabriel Garcia. O que é? Peraí. A programação aqui. 15 e 16, quem que é o responsável? Olha, o pessoal de 15 e 16 eu vou pedir que se direcione ao refeitório da creche, sala 1. Meu papel aqui não está claro, mas com certeza vai ter um orador lá para falar para vocês com muito carinho. 15 e 16, refeitório da creche. Desculpa, é berçário 1. Aqui sala da creche é o berçário 1. Lá na escolinha. Berçário 1. A turma de 13 e 14 anos. Vamos seguir com a Sandra para berçário 2. Sala ao lado lá, na escolinha também. E os demais, 19 anos em diante, permaneçam aqui mesmo no plenário. Os dirigentes do movimento espírita que vão participar do trabalho específico seguir com o Falcone na sala da biblioteca. É a sala que, saindo aqui do corredor à direita, nós estamos recebendo a visita dos dirigentes. Com muito carinho, se direcionem para o estudo com Armando Falcone na biblioteca. Escolinha, 12 anos e ir para a escolinha. Tá? Pode? 12 anos, 11 anos, pessoal abaixo de 12 anos e ir para a escolinha. Vamos lá então. Cadê o meu amigo Carlos Santana? Você não voltou para a Volta Redonda ainda? Não, né? Muito bem. Gente, é o Santana mesmo, não é o irmão gêmeo dele, tá? Quem teve aqui na última Cogel. É o meio-irmão. Meio-irmão, né, Marcos? Gente, então gostaria de passar a palavra para o meu amigo Santana, a quem eu já disse antes, mas não canso de repetir. Tive a felicidade de conhecê-lo numa palestra em Barra Mansa, cidade vizinha, cidade dele, né, que ele é de Volta Redonda, e quando eu vi, eu me encantei pelo estudo que ele fez, e a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: tenho que compartilhar com os meus amigos, tenho que trazer para o Leopoldinho. E aí, segundo ele mesmo dizem, as portas foram se abrindo. Já sei que ele foi a Bicas, foi a Viçosa,
Sei que as portas de Minas Gerais estão se abrindo para ele. E é com muito carinho que a gente o recebe mais uma vez, né? Fique à vontade, sem mais delongas. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Que a vontade de trabalhar pelo Cristo nunca mais nos visite, mas que ela faça morada eterna em nosso peito. A alegria, sem dúvida, é redobrada da minha parte, porque eu sou super e muito bem recebido quando eu chego aqui. Então, queria agradecer a vocês pela oportunidade bendita. Nós vamos voltar no tempo, um tempo bem distante, desconhecido da maioria de nós, talvez perdido na senda das reencarnações, mas nós vamos voltar. Precisamos voltar para aprender. A doutrina nos diz que deveríamos voltar às origens, ao cristianismo mais puro, mais simples. Então vamos voltar na história. Vamos a um tempo antes do Cristo, quando um dos profetas conhecidos pela história identificou a existência de um ser maléfico, de um indivíduo inferior, que mais tarde foi determinado e definido como sendo o rei do inferno. Nós vamos buscar Zaratustra ou Zoroastro, no momento em que ele, como profeta dos persas, identificou que existia um Deus bendito do amor, da bonança, da vontade absoluta, um Deus da luz, do conhecimento, da sabedoria, da razão. Mas também entendeu que, por conta da tristeza, da escuridão, das trevas da alma humana, deveria existir então uma entidade, ou uma parte, de acordo com alguns estudiosos, ele não teria defendido uma entidade, mas uma parte da alma humana, mas vê-se que ele claramente defende a existência de um outro ser, que seria responsável pelo mal, pelas trevas, pela ignorância, pela aceitação incondicional, sem o estudo, sem a razão. E ele defende no verso antigo a expressão Ahriman, traduzindo-se o espírito mal. A partir dali, Zaratustra ou Zoroastro, nós vamos escolher um nome só, vamos ficar como Zoroastro, porque criou-se uma religião ao redor da profecia do profeta, chamada Zoroastrismo. E o Zoroastrismo ainda existe hoje, ainda existem adeptos no mundo, entendia inclusive essa dualidade da existência do amor bendito, gerado e gerido, criado e administrado por quem nós chamamos de Deus, e a maldade plena, a escuridão, que seria gerido e gerado por essa entidade que ele nominou como Ahriman. Mais tarde, por conta do contato natural que ocorreu com o povo hebreu ficou aproximadamente entre 80 e 90 anos aprisionado na região da Babilônia. Nós conhecemos isso na história como cativeiro babilônico. Nesse período do cativeiro babilônico, os judeus tiveram contato com essa cultura do povo persa, com essa cultura persa religiosa. Nenhum livro bíblico, nenhum escrito antes desse momento da história, cita a figura do tal Satanás, ou o diabo, ou qualquer que seja o diabo do nome dela. Carcará sanguinolento, o encardido, e por aí vai. Fantástico. Não podemos esquecer que, de acordo com algumas doutrinas, a maioria das pessoas adeptas a essas doutrinas, o inferno é o nosso próximo lar, de nós espíritas. Então, por isso, nossa proposição fala hoje sobre a nossa próxima casa. Tá? Inclusive, queria dar boas-vindas a vocês, porque aquela paisagem ali é o inferno. Aquela paisagem é o Ge-Ben-Hinnom, ou seja, o vale do filho de Rinom, que mais tarde foi conhecido como Guerrena, e se tornou um lixão na região de Israel, porque em 2 Crônicas fala sobre o momento em que o povo daquela época queimavam seus filhos, faziam esse tipo de sacrifício humano nesse local, e mais tarde virou um lixão. Então ali é o inferno, conforme aqueles que estão definindo assim. Não é o que nós estamos dizendo, e no final nós vamos tentar entender. Mas continuando a história, o povo hebreu, então, todo livro escrito a partir desse momento do domínio persa da Babilônia,
passaram a incluir a figura da expressão hebraica Satã, que pode ser traduzido como enganador, o opositor. Sendo assim, nenhum livro anterior nesse momento cita, mas todos os livros posteriores passam a falar desse indivíduo. Vamos recorrer ao tempo mais uma vez, vamos à frente. Quando, através de Ptolomeu Filadelfo II, ele ordenou que se fizesse uma tradução da Bíblia para o grego, do Velho Testamento para o grego, que mais tarde ficou conhecido como a Septuaginta. Isso foi aproximadamente no ano 265 a.C. Então, um grupo de sábios, de acordo com a tradição, teria ido fazer a tradução do Velho Testamento para grego, para que a Biblioteca de Alexandria tivesse esse volume em grego, porque era uma dificuldade estudar para eles aprenderem o hebraico e o aramaico. Passou então a ter uma versão específica do Velho Testamento em grego, conhecido como a versão dos 70, ou a Septuaginta. Lá, por uma questão pura e simples de tradução, onde se no hebraico fala de Sheol, eles entenderam que o Sheol era o equivalente ao termo grego Hades, e então claramente traduziram Sheol para Hades. Mais tarde, muito mais tarde, a partir do século III e IV da era cristã, nós vamos encontrar Damaso I ordenando que um dos principais e mais cultos dos seus bispos fosse fazer uma tradução da Bíblia para o latim. E disse a ele: olha, vá e traduza, e a partir dali, esta tradução será a única e será a base da igreja. A partir desse momento, este bispo, conhecido por nós como São Jerônimo, foi fazer a tradução da Bíblia. Tranquilamente, chegou lá, pegou a Septuaginta, ou seja, já o texto grego do Antigo Testamento, para traduzir. E encontrou a expressão Hades. Com o seu conhecimento de Hades, entendeu que Hades seria algo do conceito inferior, mundo inferior. Inferior em latim, inferos ou infernos. Então ele traduziu para inferno essa ideia de um mundo inferior. Só que ele também encontrou nas expressões da língua grega duas que mexeram muito com ele, porque existia já a ideia da existência do tal Satã, mas não se tinha um contexto muito claro acerca da existência dele. E nós vamos ver que Jerônimo, apesar da sua luta com relação à tradução, porque eu não sei se alguém tem esse conhecimento, mas Jerônimo, quando foi determinado pelo Damaso I a fazer a tradução, ele ficou muito apreensivo quando se deparou com várias cópias com diferenças graves entre um texto e outro, mas eram cópias do mesmo texto. Imagine o seguinte: ele pegou a primeira carta a Coríntios e em 3 cópias diferentes achou textos diferentes. Então ele parou e entendeu que ele havia entrado numa furada misericordiosa. Ele falou: agora dancei. Aí ele escreve para Damaso I, dizendo claramente: olha, faço o que faço, correndo o risco de ser apedrejado nas ruas, de ser chamado herege, mas só faço por 2 únicas razões. A primeira, posto que estou sob o teu comando. Aí é necessário agora um hiato, uma pausa, porque, para quem não conhece, na história do papado da igreja, a grande maioria dos papas foram assassinados. A grande maioria. Morrer como papa é uma das coisas mais raras. Nós tivemos uma oportunidade raríssima na história de ver João Paulo II morrendo como papa, porque é muito, muito raro na história do papado. A maioria era morrido, né? Morreu não, morreram ele. Eram assassinados, e a maioria dos assassinados eram envenenados. Então analisem bem: se matava papa, o que não faz com bispo? Aí Jerônimo falou assim: eu vou fazer porque eu estou sob as tuas ordens. Tipo assim, não quer morrer não. Porque vão te matar. Mas a mim não. Porque eu não quero. Porque se eu morrer, ninguém vai saber. Mas o Papa, a história registra. Se matava Papa, mata bispo, bolinho, bolinho. Então Jerônimo disse: faço o que faço por 2 únicas razões. A primeira, posto que estou sob o teu comando, as tuas ordens. E a segunda, porque a verdade jamais poderá existir nas coisas que divergem. Na divergência não há verdade plena e absoluta. Mas ainda assim ele segue e encontra 2 expressões
mais tarde traduzidas para o latim, ele encontra as expressões gregas Rho Proi Anatelon e Rhoeósporos. Rho Proi Anatelon, o primeiro nascido da manhã, Rhoeósporos, o astro brilhante. Ele entende que aquela referência dita pelos profetas Isaías, pelo profeta Ezequiel, é uma referência clara a uma outra, falando de um anjo, de uma luz, de um sol, que assumiria o trono inimigo para libertar o povo aprisionado. Então, essa seria uma profecia de um rei dominador, que assumiria o trono e libertaria o povo hebreu do domínio. Mas, percebendo que este indivíduo se corrompeu, porque já foi dito na história, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, e encontramos Nabucodonosor corrompido pelo poder, se tornando um dos piores déspotas, um dos piores idiotas, um dos piores maldosos, carrascos da história da humanidade. E então vem a profecia, vem dito que o astro brilhante, o primeiro nascido da manhã, iria cair. Aí a ideia de que o astro brilhante, o primeiro nascido da manhã, para nós que não somos especialistas em astronomia, qual é a diferença básica de uma estrela para outros astros? Não. Por que luminosidade? Porque a estrela tem luz própria. Então, entendemos que o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. A minha época foi chamada ginásio. Hoje entendemos que ela é uma anã amarela. Não é mais uma estrela de quinta grandeza, mas ainda assim uma estrela, tem luz própria. Inclusive aquela música, aquela cantora Paulo Fernandes, é ridícula, porque ela diz que eu quero ser a lua iluminando o sol. A lua nem luz própria tem, a luz dela é do sol. Como é que ela vai iluminar o sol? Eu quero ser para você a lua iluminando o sol, o escambau. O escambau. Seguindo, nós vamos ver ali que essa estrela, uma referência clara a uma pessoa iluminada, alguém que seria inspirado por Deus, porque dentro da cultura do povo hebreu, até mesmo a liderança civil é instituída, determinada por Deus. Sendo assim, os líderes civis, que nós acreditamos estarmos votando neles, quem nos institui no poder seria Deus, dentro do questionário, da crença do povo hebreu. Assim Deus age, colocando a liderança civil nos lugares. Sendo que esse indivíduo se corrompeu, há a profecia de que ele sairia do trono, Nabucodonosor cairia. Mas aí, lendo esse texto, entenderam por conta já do aviso anterior, da mescla cultural anterior, que este indivíduo poderia ser o tal Satã. Então colocaram que ele, esse Satã, que passa a se chamar em latim Lux Ferro. Lux Ferro, traduzindo-se, o portador da luz. Tem a ver, tem? O sol não carrega a sua própria luz? Então, o portador da luz, Lux Ferro. Nós transliteramos para Lúcifer. Inclusive, eu disse para minha esposa certa vez que se nós tivéssemos filhos, eu queria colocar o meu filho de Lúcifer. As pessoas dizem que o nome interfere na vida da pessoa. Tem gente que acredita piamente nisso. Ah, qual o seu nome vai ser meu filho? Tem que ser um nome que fala uma coisa bonita. Aí coloca Francisco. Fantástico, homenagem a Francisco. Mas um amigo do parque também chamava Francisco, então não deu muito certo, não. Não deu muito certo. Mas eu colocaria Lúcifer, portador da luz. Mas aí eu me lembrei que eu trago uma carga cultural muito estranha, muito diferente. Eu achei melhor não. Porque eu sou da época que minha mãe gritava assim: vem pra casa, já vou, mãe. Segunda vez, vem pra casa senão eu vou te buscar, hein? Já vou, já vou. Na terceira, desgraçado demônio, eu tô te chamando. Aí a gente via, tem uma amiga das pernas. E aí, mas tô indo, não vou apanhar. Aí eu me lembrei disso, você já imaginou, o moleque tá lá no parquinho, no playground, brincando, eu grito: Lúcifer, demônio, eu tô te chamando, esse é um tal de crédito,
o anjo mais belo, o mais iluminado da criação, que se revoltou contra o poder de Deus e contra o amor de Deus por nós, que somos imperfeitos. E o anjo é criado de maneira perfeita, dentro desse conceito teológico dogmático. Então, ele, um ser perfeito, que adorava a Deus com perfeição, não poderia aceitar o amor de Deus por nós imperfeitos, o resto da criação. Então, ele ficou com raiva de Deus, por causa do poder e por causa do ciúme, do amor dele por nós. Há aí um problema sério. Porque agora nós vamos pedir para que tanto os presentes quanto os que estão à distância se libertem só um pouquinho, só por alguns momentos, da paixão da fé. Vamos buscar o conceito racional, pura e simplesmente porque nós somos seres racionais, criados para racionalizar, para raciocinar. Sendo assim, pergunto, se esse indivíduo era um anjo, o anjo é criado por quem? Por quem? Deus. De acordo com Antoine Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, só e somente só Deus é capaz de criar. Ninguém mais. Nós não criamos coisíssima alguma. Nós somos exímios transformadores. Nós pegamos árvore, minério de ferro e alumínio e transformamos numa cadeira. Quem olha não pensa nunca que isso foi minério de ferro, alumínio e árvore. Mas nós transformamos o que existe em uma outra coisa. Mas Deus cria num processo que nós usamos na expressão latina, criar de ex nihilo, criado do nada, do inexistente. Deus faz existir, nós não. Nós pegamos o que existe e tornamos em outra coisa. Nisso nós somos muito bons. Mas ainda assim, ainda não conseguimos transformar as moléculas da água para que ela se torne vinho. Ainda bem. Porque já existe um problema gravíssimo de alcoolismo na humanidade. Misericórdia se o cara conseguisse abrir a torneira dele. Eu glorifico muito a Deus por isso. Eu peço que enquanto a gente não tiver conhecimento, ninguém sabe fazer isso. Quem der arriscar desgraçado de saber, você vender no conhecimento. Jesus, como sabia o que estava fazendo, ele converte aquela água em vinho com um objetivo muito específico, porque aquele casal ia passar uma vergonha descomunal, porque faz parte do conceito judaico que se um casal não consegue manter os convidados naquela semana das bodas, do casamento, ele não consegue se sustentar durante a vida. Então seria vergonhoso para ele. Jesus faria o milagre, mas ele não queria ser anunciado. Porque a gente acha assim, Jesus só fez isso que Maria quis, conversa fiada. Jesus não queria ser anunciado ali. Quando Maria fala, mulher, que não sabe que não é minha hora, eles não é de saber, eu vou fazer. Porque Jesus era convidado na festa. Com certeza a água virar vinho, um milagre, só veio falar para ele. Mas aí Maria falou, agora minha prima morreu. Eu tenho uma prima que chama Inês, agora a Inês é morta. E ela, quando ela ouve isso, ela crente, conjura, vai morar outro. Então Jesus falou, tudo bem, ele converteu a água em vinho para que aquele casal não passasse vergonha. Mas fora disso, continua. Voltando, nós vamos perceber que aquele indivíduo que é o anjo, que foi criado por Deus, porque somente Deus cria, ninguém mais cria coisa alguma. Vamos analisar então. Deus é perfeito? Sim ou não? Sim. Deus tem presciência total do futuro, ele sabe tudo que vai acontecer? Sim. Tá. Agora tem um problema. Se Deus já sabia de tudo, pergunto, esse anjo pode ter saído com defeito de fato? Não. Por que não? Porque Deus seria falível. E Deus não é, porque Deus é. Nossa Senhora. Eu ouvi assim, nesses lugares, já falei, eu estudei, hebraico, grego, um pouquinho de latim, mas cochichês eu nunca estudei. Então eu peço que por misericórdia vai para fora. Repitam. Se Deus é perfeito, há alguma chance dele errar? Não. Então esse anjo pode ter saído com defeito de fato? Não. Tá, beleza. Segundo, o que esses estudiosos
estudiosos aplicam é que esse anjo foi contaminado pelo mal. Ele escolheu seguir o mal porque ele foi proposto. Um detalhe interessante é que o anjo é criado de maneira perfeita, portanto sem alma. Sem alma no quesito bíblico. Alma na Bíblia tem a ver com as nossas emoções, com as nossas incertezas, nossas paixões. Não tem nada a ver com a alma definida pela doutrina espírita, que é um espírito encarnado. A alma na Bíblia é a nossa parte emocional, nossa parte separada da razão. Esse indivíduo é criado sem alma. Ele então pode ficar com raiva, com ciúme? O anjo também, por ser criado perfeito, ele não tem livre arbítrio. Porque o livre-arbítrio, arbitrar, identifica decidir. Quem é perfeito não decide, sempre age e sempre de maneira perfeita. Pergunta, ele pode ter escolhido ser mal ou bom? Não, aí é a história da carochinha pior ainda. Não, porque ele, de acordo com eles, não. Os anjos são criados antes da existência do próprio universo. Como deles acontece piada, mas do puro piada. Filosofia bebe 4, 5 cachaças, começa a filosofar. Agora sou filósofo. Não, depois a gente fala sobre isso. Agora não. Depois a gente fala sobre isso. Seguindo, pergunta: se esse anjo decidiu ser bom ou mal, isso é uma mentira, porque ele não pode decidir. Se esse anjo se contaminou pelo mal, vamos avaliar o seguinte: ele, para ser contaminado, ele criou o mal? Sim ou não? Então ele foi contaminado por uma coisa que já. Agora eu pergunto: se ele foi contaminado pelo mal, ele não criou o mal. Quem criou o mal? Agora eu quero que você vá. Agora eu quero que você vá lá na frente, lá na rua, no sol de meio-dia, e diga 3 vezes: Deus criou o mal, Deus criou o mal, Deus criou o mal. Sem o medo do raio cair na sua cabeça. Sem medo, tem que ir sem medo. Não com medo, Deus criou o mal. Aí não adianta. Sem medo. Para o mal existir, se o mal existe, quem o criou? Não. Nós não criamos. Não somos capazes de criar. Somos excelentes em transformar. Não temos a capacidade. Nem Jesus tem a capacidade de criar. Essa é a capacidade do próprio Deus. Só e somente só Deus cria. Jesus usou o poder de transformar, transformou as moléculas que estavam ao redor e criou o planeta através de transformação. Ele não criou do nada, só Deus faz. Se o mal existe, quem o criou? Você acredita realmente que Deus criou o mal? Não. Vamos seguir. Volto a dizer: esqueça a paixão da fé, somente a razão. Por enquanto, só a razão. Dentro da razão, esse anjo pode ter decidido se tornar quem se tornou, sem que Deus já soubesse que isso ia acontecer? Sim ou não? Por que não? Porque Deus, alguém falou aqui, Deus tem presciência total no futuro. Se Deus sabe tudo o que vai acontecer, ele já não sabia que esse anjo ia fazer isso. Meus irmãos, então nós temos duas opções muito claras. Agora sim, escolha de cada um. A primeira: o diabo existe, mas ele foi criado para ser exatamente quem ele é. Deus o criou para ser quem ele é, para que em um determinado momento da criação dele ele se tornasse quem se tornou, para ser o torturador da humanidade. Moral da história: se aquele que crê na existência do diabo culpa o diabo, está errado, porque ele tem que culpar a quem? A Deus, porque Deus teria criado o diabo para ser quem ele é, porque Deus não comete erros e Deus sabe de tudo que vai acontecer. Então esse indivíduo não tinha livre-arbítrio, não tinha o direito, não tinha o poder de decidir. Eu estou falando do raciocínio da doutrina dogmática, dos que acreditam que o diabo existe. Mas é muito pior do que aquilo que eu estou dizendo. É pior, porque além de criar esse indivíduo, agora criaram um reino para ele,
que não passa de um puxadinho. O que acontece? André, volta um pouquinho, por favor. A segunda opção da existência do diabo. Ele não existe. Nunca existiu. E ele é uma invenção, não uma criação, porque se ele existisse seria criação. Ele é uma invenção nossa. Cada um escolhe a sua posição. Não estou aqui para julgar aquilo que você vai escolher, mas entenda o seguinte: por que ele teria sido uma invenção? Por que até hoje não se fala nele? Por que ele é tão apregoado em muitos púlpitos e muitos altares? Porque ele é o culpado ideal. Ele é alguém para assumir a culpa minha, porque desde a Gênese bíblica entendemos a origem do bem e do mal e buscamos sempre jogar a culpa no outro. A própria psicologia defende o dualismo, a nossa dualidade, a ideia do bem e do mal, certo e errado, aberto, aceso, apagado, fumo, vortemos. Essa dualidade, ou uma coisa ou outra. Por quê? Porque você tem alguém que conhece um caso de que alguém culpou o diabo pelo mal? Acho que todo mundo. Mas algum de vocês conhece algum caso desse que o diabo apareceu e falou assim: peraí, dessa vez não. Dessa vez não tem nada com isso. Eu estava lá na África, impondo fome e colocando uns contra os outros. Aí você vem agora dizer que eu que rasguei o vestido da sua amiga? Agora não. Aí já é demais. Eu não tenho nada com isso. Vocês conhecem algum caso desse? Por quê? Porque ele não existe, porque ele é o culpado ideal. É alguém que eu posso jogar a culpa e nunca vai se defender. Eu fiz isso quando eu tinha 7 anos de idade. Estava jogando uma pedra numa mexeriqueira com a intenção só de derrubar a mexerica. Mas a desgraçada da pedra tinha o endereço certinho no telhado da mulher. Ela bateu no lugar da árvore direto no telhado da mulher, subiu bufando. E falou: quem jogou essa pedra aqui? Na hora eu raciocinei e pensei: foi um moleque que passou correndo aqui e jogou. Se achar esse infeliz hoje, ele ainda terá 7 anos de idade. Mas já passaram muito mais de 30 anos. E no caso da lei brasileira, se fosse assassinado com 30 anos, já estaria caducando. Imagina uma pedra no telhado, deve ter caducado por 2 dias. Então esse indivíduo nunca será preso, nunca será punido, porque ele não existe. Aí o que eu faço? Eu quero culpar alguém pela minha imperfeição. O diabo é o culpado ideal. Ele é o cara para se culpar. Pois não. Você levantou a mão. Falou? A resposta já? Talvez isso. Por que você fala tanto? É o culpado ideal. O que acontece? O conceito judaico-cristão, pelo qual nós fomos criados, ainda hoje, é o conceito da culpa e do medo. Sempre foi uma imposição de medo e de culpa. Minha culpa, somente minha culpa. E a coisa do que? O Papai do Céu virar as costas para você. Quer dizer, agora Deus é romano. Porque virar as costas é um ato de reprovação romana. O romano não concordava com o que estava acontecendo e virar as costas. Agora Deus virou romano. Não vai muito longe porque acreditam que ele está por lá. Só lá. Mas não é verdade porque ele está em todo lugar. Seguindo. Criou-se então um reino para esse indivíduo. Volta para ali, essa paisagem linda, que os nossos Santana foi isso aqui só para aliviar. Não, meus irmãos, sejam bem-vindos, esse é o inferno. Geber-Hinnom, o vale do filho de Hinnom, também conhecido como Guerrena. É esse lugar aqui que vocês estão vendo. Na atualidade, esse é o inferno. Agora pergunta, você quer ir para um lugar que só tem mármore, Deus sentado no trono de ouro, ou quer ir para um lugar bonito dele? Por que nós estamos falando sobre o inferno? E eu achei ótimo ser escolhido para isso. Porque eu tenho estudado o inferno há muito tempo, porque já cansei de ouvir que eu vou para lá. Então, pelo menos, eu tenho que conhecer bem o lugar, já fazer uma escolha de um bom imóvel, procurar um corretor bom, renomado. Eu já descobri mais ou menos um lugar bacana, uma colina legal, que dá para ver todo mundo no fogo, lá queimando constantemente, e dá para ter um certo prazer em ver isso. Porque, inclusive, vou ver muitas dessas pessoas que dizem que nós vamos para lá também.
E eu vou ter um certo prazer de Deus aí. Também não. Também não. O cara uma vez me disse o seguinte: ô meu irmão, você vai para o inferno. Eu falei: então torce você não ir primeiro, porque você vai me receber. Ô rapaz, eu até poderia, mas eu estou proibido. Mentira, eu quero tempo. A declaração é mais falsa, depois a gente conversa. Se quiser falsa. O purgatório também é uma invenção fantástica, mas foi ótimo, porque levou Lutero a se revoltar e então criar a famosa cisão, a chamada reforma protestante. Mas seguindo, André, por favor. História. Na Bíblia existem 4 referências à ideia do inferno. Nós vamos buscar o conceito bíblico, até porque o conceito espírita é conhecido por nós. Nós sabemos, como espíritas, que o inferno não existe, não existe alguma. Nossa, acabou de estragar a palestra. Falar só um final. Então, vou me apegar ao conceito histórico. O Hades, lugar de descanso dos mortos ou sepultura. Ele aparece por 10 vezes no Novo Testamento. Tudo é uma questão de tradução. Primeiro, no Novo Testamento, sim, existe o registro grego, o registro mais antigo que nós temos em mãos, a possibilidade de usar, é o registro grego. Apesar de eu defender que pelo menos, o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em hebraico, porque Mateus era judeu e o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus. Então, claramente, teria sido escrito em hebraico, e não em grego. Mas, não, Mateus é hebreu, Lucas grego. Lucas é grego, Lucas nem é apóstolo, não, Lucas era grego. Mas Lucas era grego. Mateus, eu defendo que ele escreveu em hebraico e alguém fez tradução para grego. Porque quem diz isso, para me fortalecer a ideia, é Irineu, um dos pais da igreja. Irineu diz assim: sei que ele escreveu em hebraico, creio que ele tenha participado da tradução para o grego. Então Irineu, para falar isso, sei, se eu sei que eu tenho, então Irineu deve ter uma cópia hebraica do Evangelho de Mateus. E nesse caso específico, é uma inveja miserável de Irineu. Porque é um judeu, escrevendo para os judeus, é claro, que escreveria na língua deles. Seguindo. Então, a ideia do Hades é o conceito de inferno. É o conceito de inferno para nós, hoje. Porque não é o conceito de inferno para os gregos. Porque o Hades é, como dizer, um lugar de descanso dos mortos ou sepultura. Não é um lugar para tortura. Não é um lugar que tem alguém torturando. A definição do Hades é que o Hades, deus grego, irmão de Poseidon e irmão de Zeus, que depois da batalha contra os titãs, que inclusive eram pais deles, eles dividiram o planeta. Ficou por completo o reino obscuro, o submundo, para Hades, os céus ficaram para Zeus e os mares para Poseidon. Mas assim, a Terra dividiu os 3. E não em áreas geográficas circunscritas. Por isso que na mitologia eles vivem entrando em atrito quando se trata de áreas de terra. Porque todos eles são donos da terra. Então a bagunça já começou ali. Um monte de gente que manda, muito cacique para pouco índio. Então, esse Hades seria um lugar onde o indivíduo pode sim sofrer, mas em posição própria. Não alguém torturando, mas ele sofrendo as suas consequências, das suas escolhas, dos seus arrependimentos. O Tártaro, uma prisão abaixo do Hades. Então, se um dia alguém disser para você está no Hades, você fala, graças a Deus. Por quê? Poderia ser pior. Poderia estar no Tártaro, que é mais abaixo. O Tártaro, sim. O Tártaro, para o conceito grego, é um local de aprisionamento para os indivíduos extremamente maldosos, extremamente maléficos. Inclusive, no Tártaro, dentro da mitologia grega, estão aprisionados os titãs. Aqueles foram vencidos pelos seus filhos, conforme já citado. Ali não necessariamente pode ser o Hades, eles estão num suplício que eles criaram para eles próprios. Mas os grandes inimigos, os inimigos que tentariam tomar o poder, estão aprisionados no Tártaro, que é abaixo do Hades. Ou seja, o Hades é um lugar onde os mortos estão.
sofrendo suas próprias consequências ou felizes pelas suas escolhas. Mas no Tártaro não, é uma prisão. Sendo assim, na Bíblia aparece somente em 2ª carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Refere-se mais a um ato do que a um lugar. Ou seja, um momento em que Deus seria lançado ao Tártaro. Um argumento de que vou lançar os inimigos da humanidade num lugar lá. Ele rebaixou os anjos reservando para o julgamento futuro. Ou seja, aqueles anjos que seguiram Lúcifer, o Carcará, como é que é o nome? Mochila de criança? A criança foi ótimo, mochila de criança foi ótimo. Também pensou como envergador de coluna, né? O envergador de coluna, né? Seguindo. Pode ir. Esses anjos teriam sido lançados então ao Tártaro. A ideia é o seguinte: para eles não há salvação. Porque realmente não deveria haver, se eles existissem. Pensa bem, o cara é criado perfeito, sem máculas. Ele vai contra aquele que só sabe amá-lo. Esse cara merece realmente caprichonar. Porque além de tudo ele é uma besta. Um idiota. Quem que já foi em casamento protestante? Levante os braços. Levante os braços sem medo. Se tiver vencido, põe a mão debaixo. Eu fui padrinho. Beleza, agora é o seguinte. Não estou falando do casamento, não estou falando da cerimônia, estou falando de algumas pregações, nem do pregador estou falando. Quando vocês já viram em alguns desses casamentos que vocês foram, alguém falando que a mulher deve ser submissa ao homem? Aí as mulheres foram horrorizadas. Foi? Mas tem mesmo, tem que ser submissa. Calma lá. Deixa eu tomar distância para falar. O versículo 24 da carta de Paulo diz: a mulher deverá ser submissa ao homem, como a igreja é submissa ao Cristo. Igreja, expressão grega, eclesia, ou seja, assembleia, grupo, reunião. Isso estrutura hieron, templo. Nós somos igreja, nós somos assembleia, nós somos o grupo. Isso aqui é templo. Então quando alguém diz, vai lá na minha igreja, só existe uma. Vai lá no seu templo. Aí sim, a sua construção. Igreja somos nós. Então, a mulher deve ser submissa ao homem, assim como a igreja é submissa ao Cristo. Beleza. O problema é que ninguém lembra de falar no versículo 25. Cabe ao homem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Minha irmã, se o seu marido te ama como Jesus nos ama, pode ser submissa ao teu marido. Pode ser que você só vai ser feliz. Não tem nada de felicidade reservada para a sua vida. Porque você vai ser submisso a alguém que só sabe te amar. E com amor perfeito, incondicional, irrestrito e ilimitado. Só que ninguém lembra disso. Só lembra por conta da herança patriarcalista do povo hebreu, de que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não tem mulher no meio. Só tem homem de homem, Deus é de homem e de homens. Uma mulher, e a mulher também não pode reclamar que num concílio próximo ao ano de 60 depois de Cristo, decidiu-se que a mulher tem alma. Então você só tem alma porque os homens decidiram. Não reclamem não, porque fiquem felizes que vocês têm alma, mas decidiram que vocês têm e agora vocês têm. Então, seguindo, depois do intervalo nós conversaremos sobre outras coisas. Seguindo. Sheol. Sheol é um conceito mais próximo do Hades. Mais próximo do Hades grego. Não do Hades que nós, do Ocidente, ficamos determinando. É o equivalente ao inferno. Não. O Sheol aparece 62 vezes no Velho Testamento. Sepultura é um lugar de silêncio dos mortos. É interessante porque Jó, aí você pensa o quê? A maioria traduz Sheol como inferno. O que é o inferno para essas pessoas? Um lugar de suplício violento, um suplício imposto pela eternidade. Você vai sofrer um calor mortal mesmo em cima de uma geleira, ou você vai sentir um frio descomunal mesmo dentro do fogo. Ou seja, a função do inferno é fazer sofrer. Sua pele vai ser arrancada todo santo dia e recosturada para o dia seguinte. Você será desmembrado, parte por parte, e recolocado no lugar para desmembrar amanhã. Para que você sofra pela eternidade. Todos os dias você vai sofrer. De acordo com Dante, na Divina Comédia, quem não leu, por misericórdia, leia, pelo menos com conhecimento. Porque nós sabemos que a Bíblia não fala da verdade divina, não é à toa que Dante diz divina
Ponto médio. Diz na entrada: abandonem aqui todos os que entrarem todas as suas esperanças. Então o inferno seria um lugar para você sofrer pela eternidade. Não tem esperança de sair, não tem esperança de melhorar. A minha cara pega hoje, amanhã é só do outro. A sua também. Pode esperar. Não, porque eles vão sempre inventar uma nova forma de sofrer. Porque o suplício é necessário. Calma lá, gente, calma. Deixa eu seguir. Ou seja, não, volta aí. Deixa aí. O que acontece? O conceito de Sheol é diferente disso. O Sheol é um local onde os mortos vão para um descanso, para um intervalo. Estão começando a lembrar do que parece? Não fala não. O que o Sheol se assemelha para nós espíritos? Eles não falam não. Só pensa. Só pensa. Deixa eu falar no final. Só na cara estragar a palestra. No final eu vou revelar isso. O Sheol. Aí o que se imagina? E essas pessoas que traduzem Sheol para o inferno, o que imagina? Eu gosto daquele de arrepiar. Olha, então nós não vimos nada em termos de suplício, porque Jó sofreu muito mais do que quem está no inferno. Porque em um momento Jó deseja estar no Sheol ao invés de sofrer daquele jeito. Então misericórdia do sofrimento de Jó. Se ele preferiu estar no inferno, que a conversa é piada, porque primeiro que o livro de Jó é uma midrash do hebraico, parábolas, do grego, uma parábola, uma história com na origem da expressão histórica, é uma história fictícia. Hoje, infelizmente, história com é a mesma coisa, muito triste. Nossa língua está ficando pobre, porque história com era apenas ficção. Com H, fato. Agora não faz, eu fico triste. Mas o livro de Jó é uma midrash. É um momento em que se conta uma parábola. Qual é a ideia da parábola? Um momento de suplício, um cume moral e uma mudança de vida. Jó sofre, mas se mantém a quem? A Deus. Ah, eu estou sofrendo, mas eu amo meu Senhor. Em algum momento, Jó registra nessa midrash, que é uma história, o autor dessa midrash registra que Jó diz assim, isso é legal. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu o conheço de verdade. Ou seja, agora eu sei quem é Deus. Eu só tinha ouvido falar dele, agora eu sei quem é. Nesse momento, o cume moral da parábola, a vida de Jó é recompensada por causa da sua fidelidade com Deus. É essa a ideia do livro de Jó. Apesar de todas as suas dificuldades, todos os seus percalços, mantenha-se no foco, mantenha-se fiel a Deus, porque você será recompensado, porque o Senhor vai te amparar. É essa a ideia. E lá no livro de Jó, Jó chega a desejar ir para o Sheol, ao invés de sofrer, ele está sofrendo. Então, imagina bem. A verdade é que o Sheol não é tão ruim assim. O rei Davi, me perdoe agora que eu não me lembro, de verdade não me lembro agora o número do salmo, mas num dos salmos Davi diz assim, que glorifica a Deus dizendo, pois me faz levantar, me tiras do Sheol. Ora, se o Sheol é traduzido como inferno, o inferno é eterno. Quem entra não sai, e quem está fora não quer entrar de jeito nenhum. Às vezes está na fila, vai ter que entrar, não quer. Como pode ser removido do Sheol? Como Davi pode dizer isso? Porque o entendimento hebraico é que o Sheol é um local de descanso da morte. Não é um lugar de suplício imposto, mas um lugar onde eu vou refletir a vida que tive, e a partir dali, aqueles que estão em condições maravilhosas subirão. Os que não estão terão uma nova oportunidade de existir fisicamente para seguir sua evolução. Engraçado uma coisa que você falou aí, o Jó encarnado já se sentia no inferno. Pois é, e desejou o inferno à vida dele. Pro primeiro intervalo. Mas já é o intervalo? 20 minutos pro primeiro intervalo. Não, mas já vai começar o intervalo? Daqui a 20 minutos. Ah, daqui a 20 minutos. Ah, porque o intervalo só de 20 minutos, tá vendo? Ai, glória a Deus, né? Você deu um susto agora.
Se for, vocês vão parar de comer lanchar, não. Não quero nem saber. Quem não trouxe biscoito, o problema é seu. Seguir, pode ir, André. Geena, lembrem-se, como eu já havia dito aqui no ano anterior, não existe som de J na língua hebraica. Portanto, ainda que apareça aquele G ali, que é na nossa língua, G com A faz H, G com U, G com O e com E. Pois é, aí é o som de J. É com G, mas é som de J. No hebraico não, no hebraico é G, Gi, assim como no grego, Ge, Gi, mesmo que não tenha um U ali. Então ali é Geena ou Guerrena. Ge ben Rinon, vale do filho de Enom. Nós falamos disso no início, apresentando aquela paisagem lindíssima, que inclusive eu estou vendendo áreas lá. Na verdade não sou eu que vendo, é um cara que está vendendo lá, um cara até meio estranho. Ele parece um anjo iluminado, ao mesmo tempo tem uma cara de mal miserável. Mas eu estou vendo comissão, estou vendo 10%. 10%. Neste vale, os ímpios queimavam os próprios filhos. Isso está em 2 Crônicas 28:3. Lá fala desse momento. Por estas circunstâncias, este vale se tornou símbolo de uma abominação e terror. O vale de Rinom era um crematório das imundícies de Jerusalém, porque virou um lixão. Então, há um momento que Jesus fala desse fogo que constantemente queima sem cessar. E ele fala que nem mesmo os micróbios morrem. Vamos analisar bem. Qual é o nome daquele líquido que fica logo abaixo do lixo? Chorume. O chorume é frio, é fervendo, ele é morno. Ele é morno. E isso mantém o que é vivo? Os vermes, bactérias. Ou seja, Jesus fala que nem mesmo os vermes morrem, porque é um fogo constantemente gerando lixo, aquele fogo não cessava. Então ali virou uma referência a algo ruim, a ideia, interessantemente, criada pela primeira vez na história, através de um poeta britânico, chamado Milton, que ele, através de poesias, falou desse inferno de chamas, de torturas, e não tem nada a ver com o que o próprio Dante se refere mais tarde, porque Dante diz que na profundeza do inferno, na Divina Comédia, encontra Satanás preso em quê? No gelo. No gelo. Não é no inferno, é na profundeza, mas não no fogo. E ele está preso até a cintura de gelo. E como é que o cara fica preso até a cintura de gelo e tem pondo fogo nos outros? É um negócio estranho. Aí realmente o cara é ruim. Liga ar-condicionado para ele, liga a fornalha para os outros. Aí ele é ruim mesmo. Aí realmente ele é o supra-sumo da maldade. A Bíblia usa esse vale como símbolo de destruição dos ímpios. Os ímpios irão para lá. Lembrando que tudo é uma questão de referência. O fogo é usado pelo povo hebreu sempre com uma intenção muito específica. Pelo povo hebreu, purificar. Por isso os hebreus nunca disseram que o inferno tem fogo. Os hebreus nunca falaram isso. Os hebreus falam da ideia de Sheol, que você está lá e vai sofrer pela sua própria análise, da sua própria consciência. Ou reverberar por lembrar que você fez boas coisas, que você ajudou as pessoas, que você está com a consciência em paz. Não fala nada de fogo, porque o fogo purifica. João Batista diz o quê? Eu vos batizo com a água para o arrependimento. Vamos todo mundo em coral, todo mundo lembrando. Entendeu? Aí ele diz, após mim virá aquele que vos batizará com o fogo, já de queimar impurezas. Eu ajudo vocês a se arrependerem. O que é arrepender-se? Reconhecer que eu e que erro. Então vem Jesus para ensinar como me libertar do erro, me tornar puro. O fogo é purificador. Então, se o inferno é carregado de fogo, nós não vamos durar 2 segundos lá. Chegou lá, queimou, vamos para o céu. Então, na verdade, eu não quero passar. É um fogo eterno?
Mateus 25, 45. Mateus 25, a partir do verso 30, Jesus fala do juízo, da separação das ovelhas e dos bodes. Por que ovelhas e bodes? Jesus, há um momento que ele fala de joio e trigo, e agora ele fala de ovelha e bode. Por quê? Porque quando ele fala de joio e trigo, ele está falando para agricultores. Pessoas que sabem o que ele está falando, entendem a ideia da agricultura. E agora ele está falando para pastores, que sabem a diferença entre esses dois animais, e a maioria de nós não sabe a diferença entre esses dois animais. Por exemplo, a ovelha. Qual é o conceito de ovelha? A ovelha são os eleitos. É mansa, de fácil condução, passa a confiar. E mesmo quando vai passar pela tosquia, na primeira vez ela fica agitada, porque é igual aquela coisa de dentista, né? Aquele barulho, e de repente você sente um troço roçando, você não sabe o que é isso, meu, o que é isso? É a ovelha fica agitada. Que troço é esse querendo sair? Na segunda vez que ela vai ser tosqueada, ela ainda se incomoda. Na quarta, ela está igual um monte de budista tal. Assim, tranquilo, pode raspar, irmão, pode tirar tudo. Porque depois que isso aí me massageia e eu ainda saio daqui sem calor. Pode passar, eu vejo tranquila. Ou seja, resiste no início, mas entende que não é um mal que está sendo feito, portanto absorve, aceita e se transforma. Referência clara àqueles que ouvem o Evangelho e se deixam mudar, se deixam se tornar alguém melhor, se curvam diante da vontade divina por entender que esta é uma vontade a nosso benefício. Não é um Deus déspota, não é alguém que só fica mandando, faz e porque acabou, não. Eu faço porque isso me é bem, me faz feliz, mostra o quanto o Senhor de todas as coisas me ama. É o que acontece com a ovelha. Ela no início está meio agitada, mas depois ela fica tranquila, fala, tudo bem, o que você quiser eu vou aceitar porque eu confio em você. Ou seja, eu confio no pastor, eu confio naquele que pastoreia o planeta Terra. Quem é? Jesus. Ele é o pastor do planeta. Sendo assim, mas ele também fala de um tal de bode. Quem não tem oportunidade, aqui em Minas Gerais é mais fácil, tem muitas áreas de criação, então é mais fácil encontrar. Porque em cidades como a minha, você vê aço, mas você não vê bode. Né? O aço não é um animal, não, o aço é metal. Adorei a analogia das ovelhas com os dentistas aí. Né? Então, pois é, para de ter medo, o cara está fazendo para te torturar, não, é para o seu bem. Porque se ele não te provocar essa dor, agora você vai sentir uma dor mortal no domingo, 11 horas da noite. E se você der azar, irmão, de um período de carnaval, é arriscado não ter nem plantonista lá para arrancar seu dente. Então, é melhor doer agora, na hora que eu me programo para doer. Vou lá e você faz, irmão, mete a cabeça. Só no início, depois. E outra coisa, analise bem. Mas é canal, dói muito. A culpa é sua. Você deixou virar canal. Porque você ficou 2 anos, 3 anos sem dentista. A culpa é sua, então aceita, engole e segue. É o seu polimento, é o seu Hades momentâneo. Então entenda que o canal é o fogo que vai te libertar. Para que você não deixe mais chegar a esse extremo. Então. E o bode? Pois é, o bode. O bode é um animal extremamente teimoso, renitente, resistente, empaca. Você pode fazer uma experiência muito interessante. Pega uma bola e encosta, tá gente? Jogar no bode não é ninguém que está treinando cabeceamento. Pega a bola e encosta na cabeça do bode e começa a empurrar. Quem que já fez isso? Quem aqui já fez isso? Eu fiz que eu não joguei, não foi maldade, eu encostei. Se jogar é maldade. Encostei a bola na cabeça dele e comecei a empurrar. Ele começa a se inclinar, firmar, se travar. Você não move ele 1 único milímetro do lugar. É arriscado ele te empurrar. E outra coisa, acaba de fazer isso e vira as costas. Ele te dá uma cabeçada, você come barro na hora. E a impressão, se você olhar rápido, você vai ver ele fazendo isso, ó. Tipo assim, botar as costas, como não.
resistem, inclusive, sendo possível, agridem, atacam aqueles que vêm protestar o Evangelho. Fala mal de Jesus, tenta provar a inexistência da criatura que vem nos fazendo bem, tão maravilhoso, tão fantástico. Acusam ele de várias coisas. Por quê? Porque são bodes. São pessoas que não se dão sequer o direito de serem racionais. Porque o ser racional, ele vai exercer o conceito da tábula rasa, proposta defendida por René Descartes, proposta por John Locke, mas Descartes defendeu de maneira brilhante a chamada tábula rasa, mente vazia. Você vai ouvir um conceito novo para uma coisa que você já tem conceito, abdique momentaneamente do seu conceito. Vá com a mente aberta, tábula rasa, com a ideia vazia. Ouça, apreenda e compreenda. Nunca foi dito, nem por Locke, nem por Descartes, que nós devemos aceitar. Foi dito por eles, e eu concordo e defendo, que nós devemos ouvir, aprender e compreender. Aceitar é outra história. Aí sim, feito isso, volte, recolha o seu conhecimento anterior e compare. 3 únicas situações poderão ocorrer daí. A primeira, eu vou ficar com o conhecimento antigo, porque entendi esse novo, não serve para mim. Segunda, vou ficar com esse conceito novo, porque o conceito velho não serve para mim. E a terceira, vou firmar um novo conceito, juntando o melhor das duas. A doutrina espírita faz isso. Porque os físicos defendem o criacionismo, outros físicos o evolucionismo. A doutrina espírita diz que tudo foi criado para evoluir. Uns dizem que só para evoluir, outros dizem que tudo existe e foi criado como é. A doutrina espírita diz que nós fomos criados da simplicidade para evoluir. Então, foi o momento em que se ouviu os dois lados e formou-se um terceiro. Então, esses indivíduos não sequer se dão o direito de serem racionais, de ouvir. Nós já estamos pedindo aqui que se conversa. Não é a intenção da doutrina espírita converter ninguém. Nós não somos convencionistas. Cabe a nós expormos, que vida aceita se quiser. Mas é bom que respeitosamente ouçamos para avaliarmos e entendermos de tudo. Pelo menos um aprendizado haverá, mesmo que não haja mudança. Então, os bodes são as pessoas que sequer se deixam ouvir claramente o Evangelho para pesar as suas vidas. Então, Jesus fala lá de ovelhas e bodes. No final, por isso dessa volta toda, ele fala em 25:46 que estes, os bodes, irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Ele diz: vinde, pois, benditos de meu Pai, ao paraíso celeste que lhes foi criado desde o princípio dos tempos, porque tive fome e deste comer, tive sede, estive frio, agasalhaste, estive perdido, me acolheste, estive preso, hospitalizado e fostes visitar. E aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois não vos lhes conheço. Tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, tive frio, não me agasalhastes, estive perdido, não me acolhestes, estive preso, hospitalizado, não me foste visitar. Por quê? Aí eu pergunto: Jesus é o governante do planeta? Sim ou não? É o guia e o modelo da humanidade? Há alguma chance de ele não conhecer alguém? Não. Então como é que ele pode dizer: eu não vos lhes conheço? E lá no grego está escrito isso mesmo. Por quê? Porque ele quis intimidade com aquelas pessoas. Ele quis trazer a eles uma boa nova, algo que ia transformar a sua vida de maneira fantástica. Que você ia ver o sofrimento como uma escada que leva a Deus, e não como um precipício que te leva à perdição. Mas você não quis essa intimidade com ele. Então, ele diz: como nós não temos intimidade, eu não te conheço. Uma referência histórica. Não deve. Jesus disse isso, disse para um impacto, não porque ele nos conhece a todos. Sendo assim, ele diz que estes, segundo os bodes, irão para o castigo eterno. Versículo 7, na carta de Judas, a carta de Judas tem um capítulo só. De modo semelhante, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas
por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de uma natureza diferente. Alguém se lembra por quê? E seres de origem diferente? Porque eles quiseram ter relações sexuais com anjos. Isso é a Bíblia, né? É o que está lá. Foram postos como exemplo, ficando sujeitos ao castigo de um fogo eterno. O grande problema é que as duas palavras eternas ali estão em grego como aionios. Aionios é um tempo diferente. Nós vivemos num tempo chamado cronos, da onde vem a expressão cronos, metros, cronômetro, um tempo medido, determinado, contado. Existem minutos, segundos. Eu até acho interessante quando alguém fala assim, aqueles filósofos de boteco. A vida foi feita para ser vivida. A água para ser bebida, a roupa para ser vestida, o alimento para ser comida. Temperança. Não. Nós temos que viver a cada momento. Não dá para viver um ano uma vez. É segundo mesmo. Você vive um momento. Agora bebe 4, 5 cachaças porque essa achar que é filósofo. Porque nós estudamos anos a fim para sermos considerados filósofos, o indivíduo bebe cachaça. Então, se pelo menos eu soubesse transformar água em cachaça ou em vinho, até servir o violino. Esse cara transforma a água, eu bebo e viro filósofo. Tranquilo. A palavra aionios do grego é um tempo indeterminado. É um tempo que nós não temos conhecimento sobre ele. Quando esse tempo é relacionado com a pessoa de Deus, nós passamos a ideia de que Deus vive num tempo fora do próprio tempo, fora da contagem temporal. Por isso, lá no hebraico antigo, quando Deus diz a Moisés, fala, quem diga ao povo que é? Ele diz, diga ao povo Yahvé. Yahvé. Aí, Yahvé. Yahvé, a tradução para Yahvé é muito clara, eu sou. Mas somente Deus pode usar a expressão eu sou no hebraico antigo. Porque quando eu digo eu sou, eu, Santana, ou qualquer um de nós, quando eu digo eu sou, quando eu começo o fonema do E e até eu terminar o fonema do U, passou tempo? Passou ou não? Então concorda que eu já não sou mais? Eu fui ou eu serei? Mas para Deus o tempo não passa. Quando ele diz eu sou, não houve passagem de tempo. Então somente ele pode dizer eu sou, porque ele é em todo o tempo. Não existe futuro nem passado para Deus. Sempre é o presente. Esse é um conceito teológico. Não quer dizer, porque nós na verdade não sabemos como é. Nós sabemos que Deus é realmente o Senhor do tempo. O tempo existe, que Deus quis que o tempo existisse. Nós usamos a expressão de que Deus está no Aionos, ou no Aionios, um tempo diferente do nosso, muito diferente do nosso. A expressão grega ali usada é o Aionios e não o Cronos, mas não quer dizer que é eterno, mas um tempo desconhecido por nós. Mas fica assim, ainda não entendi onde você quer chegar. Vocês vão começar a entender. Quando alguém chega para nós espíritas e fala assim, mas quantas vezes eu vou ter que reencarnar? O que nós respondemos? Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Que é o mesmo que, sei lá. Por quê? Então, o seu caso é um, o meu é outro. Eu sei que vai ter um tempo. Mas eu sei qual é? Não. Um tempo desconhecido. Definido. Mas desconhecido por nós. Então ali, fala de uma punição. É horrível fazer isso, mas eu preciso. Não tem aqui dentro. Não é eterno. Haverá uma punição por um tempo que vai depender de você e não de Deus. É interessante porque uma professora de matemática que eu tive antigamente chamava básico, que era o primeiro ano do segundo grau. Eu tenho um pouco de dificuldade de saber agora como se fala. Mas na época era chamado básico, era de primeiro ao oitavo, depois era o básico. Agora é o quê? Mas esse primeiro ano se chama primeiro ano do ensino fundamental, é isso? Primeiro ano do ensino médio. Beleza, primeiro ano do ensino médio. Na minha época, se eu falar básico, ensinei o que era o primeiro ano naquela época, porque eu sou dessa época ainda. Né? Eu sou dessa época do ábaco.
Então, a ideia do eterno, na verdade, é eterno. Vai acontecer por um tempo, eu não sei qual, vai depender de cada um. Para cada um, esse tempo passa de maneira diferente. Então, eu não posso determinar. Se eu usasse a expressão grega, o substantivo grego, cronos, aí eu teria que dizer. E essa professora, voltando, essa professora de matemática do básico, ela disse assim, que ela chegou para o médico, olha, você vai ter que fazer um tratamento, tomar esse remédio, ela, por quanto tempo? Quantos dias? Qual a dosagem todo dia? Em quantos dias eu estarei perfeito de saúde? Aí ele virou para ela e falou assim, eu sou de humanas, não de exatas. Não sei, vai depender do seu organismo, vai depender de como o seu corpo responde à droga. Ou seja, não tem como defender por quanto tempo certos remédios serão usados. Todo indivíduo, paciente da psiquiatria, vai tomar remédio a vida inteira? Não. Alguns têm o remédio retirado. Quando? Dependendo do paciente. Cada caso é um caso. Então, esse aiônios, ou aiônios, é isso. Vai haver uma punição. Mas ela não é eterna. Ela terá um tempo. Esse tempo bate com o conceito paulino, porque Paulo de Tarso diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não tomai Deus por tolo, pois tudo o que plantardes, certamente ceifarás. Então não pensa que Deus é idiota, porque Ele está vendo todos os seus erros, mas também todos os seus acertos. E nós vamos pagar de acordo com isso. De acordo com o próprio Paulo de Tarso, em Cartas aos Romanos, capítulo 2, verso 6, o Senhor dará a cada um segundo as tuas obras. Por quanto tempo vou reencarnar? Não sei. Vou reencarnar por um tempo. Quanto tempo? Não sei. Romanos 2, verso 6. Muitos veem até missão. Então, tais padrões de provas, O próprio Jesus. Jesus tinha menor necessidade de reencarnar. Apesar de alguns dizerem que ele não encarnou, ele veio para materializar. Isso aí eu estudo para outro dia. Mas eu provo que ele veio corpo físico. Podemos fazer um Já? Passa muito rápido. Ou eu falo muito, ou o tempo está passando rápido. Nós tínhamos que estar um tempo mais próximo dessa ideia de aiônios, né? Falar eternamente aqui. Vamos continuar, vamos direto. Paramos então agora? Podemos fazer uma parada? Quanto tempo? 10 minutos. Meus amigos, só um minutinho, por favor. É o seguinte, nós vamos dar uma paradinha bem rápida, porque eu tenho certeza que está todo mundo querendo continuar. Tem um lanchinho aqui ao lado para vocês, tá? No corredor. Só peço que, por favor, não façam muito barulho, porque está tendo um estudo na sala da biblioteca, que é logo ao lado. Tá? Então vamos permanecer dentro de um possível silêncio, tá? Sem muito barulho, para a gente não atrapalhar os nossos companheiros que estão no estudo ali. 10 minutinhos só para a gente esticar o corpo, tomar um café. 10 minutos, coisinha rápida, o lanche está ao lado aqui, tá?